Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, no ano passado, a gente que está no ENSP, que já esteve aqui no ENSP, estudou vários assuntos que eu quero, nesse começo de ano, poder retomá-los com vocês. Para quê? Se a gente já estudou, a gente vai estudar de novo. Eu quero que isso fixe na mente de vocês. Eu quero que isso daqui fique assimilado na mente de vocês. Que vocês não precisem nem pensar quando surgir esse tipo de questão na mente de vocês. Por isso, a gente precisa o quê? A gente precisa estudar e exercitar esse tipo de conhecimento, tá bem? E que assunto é esse que eu tô falando que eu quero que vocês se fixem? Simples, pessoal. São três coisinhas que eu quero que fique claro na mente de vocês o que são cada uma dessas coisas, tá? Temos a frase, oração e período, tá? Frase e oração. Quem estudou comigo ano passado já sabe o que é isso. Pelo menos espera-se que vocês saibam, porque eu ensinei no ano passado. Quem ainda não estudou, provavelmente na sua outra escola também teve esse assunto, tá? E período a gente vai tratar aqui porque depende desse outro conhecimento. Você tem que saber o que é uma frase em oração para poder saber o que é um período, tá bem? Mas é um assunto extremamente simples, que vocês vão tirar de letra, tá? Quem ainda não sabe, presta atenção, por quê? Porque isso é essencial para o segmento do ano. Para todos os outros assuntos que vocês vão pegar lá na frente, é essencial que vocês saibam disso, saibam isso, tá bem? Saibam direitinho cada coisinha que a gente tem aqui. Eu vou botar aí na tela de vocês, ó. Pronto. É isso que a gente vai ver, frase, oração e período. Temos aí a definição de cada uma. Vamos ver primeiro o que é uma frase. Tá, a definição que temos aqui é: frase é um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura completa. A estruturação de palavras em frase visa o propósito de comunicação, de transmissão de um conteúdo. Existem frases simples e complexas, nominais e verbais, com diferentes intenções comunicativas. Então, pessoal, qual a intenção da frase? Quando a gente fala uma frase, quando a gente escreve uma frase, qual nossa intenção? Nos comunicar. E o que uma frase tem que ter para poder ela ser considerada uma frase? É substantivo? É adjetivo? É? É sujeito? É verbo? Não, né, pessoal? Não é nenhum desses termos, nenhuma dessas classes de palavras. É simples. Ela tem que ter sentido. Se eu digo uma frase, ela tem que ter sentido. Eu estou querendo comunicar algo. Não faria sentido se eu estivesse dando uma aula sobre algo que não existe ou que não faz sentido com a realidade que a gente está inserido. Não faria sentido se eu começasse a dar aula de japonês aqui do lado, sendo que a gente está numa aula de português. Isso não faria sentido, tá? Então, a frase, ela também precisa disso, de sentido. Enunciado, que é o que temos aí, né? O enunciado é o conjunto de palavras, o conjunto ou a unidade só de palavras, tá? Quando elas se juntam e elas fazem sentido, elas são chamadas de frase, tá? Se eu digo cachorro do helicóptero pinta o poste, isso faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Então, isso pode ser considerado uma frase? Não, não pode. Mas se eu digo fui para a rua, faz sentido? Faz, né? Fui para a rua, faz sentido. Logo, isso é uma frase. Então, frase é um enunciado que apresenta sentido, tá? Ele tem que ter sentido. O núcleo da frase, a parte fundamental da frase é o sentido, tá? O sentido. Agora nós vamos para a oração.
Já vimos aqui o que é frase, vamos para oração. Então, a oração ela é uma unidade sintática que indica uma ação verbal. Ó, prestem atenção aqui, ação verbal. Esse é o trecho-chave, a parte. O que tinha de sentido no outro é aqui. É essa parte aqui, tá bem? Ó, as frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Cada um desses verbos ou locuções verbais é uma oração. Pronto, pessoal. Essa é a diferença de frase e oração. Para algo ser uma frase, ela só precisa de sentido. Não importa mais o que ela tenha, não importa mais a estrutura dela como seja. Se ela tiver sentido, tá ok, ela é considerada uma frase. Mas para ser considerada uma oração, ela tem que ter verbo, tá? Temos que ter uma ação verbal. E o que é uma ação verbal? Uma ação verbal nada mais é do que um verbo ou uma locução verbal. Ou seja, é algo agindo, tá? É um fenômeno da natureza, é uma ação, vamos supor, é um estado de estar, tá? Se eu estou com dores, tá? Eu estou, é um estado, meu estado é com dores. Se eu estou triste, meu estado é triste, tá? Se eu digo eu fui à lua, o verbo ir é uma ação, eu fui, tá? Toda oração, nossa língua é constituída de ações. A gente não fala por falar, a gente sempre coloca ações, tá? Eu desenhei no meu caderno, eu fiz uma arte, eu fui à padaria. São milhares de exemplos do que? De ações, tá? De um verbo. É legal vocês fazerem esse exercício. Sempre que olhar para uma frase, tentem identificar o verbo. Sempre que vocês olharem assim para um texto, olhem onde está o verbo. Tentem identificar o verbo em cada local, tá? Vejam isso. É essencial que vocês conheçam os verbos, que vocês olhem para um texto e saibam identificar exatamente onde está cada verbo. Porque é algo natural, é algo que até da nossa vida. É só você saber que um verbo é algo sendo feito, ou algo que vai ser feito, ou algo que foi feito, tá? E nisso a gente tem os tempos verbais. Para verbo vocês com certeza já estudaram isso nos outros anos. Temos conjugações verbais. Vamos supor o verbo andar no presente. Eu ando, tu anda, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam, tá? Isso aqui no presente. É uma conjugação verbal simples. Temos a primeira, segunda e terceira pessoa no singular, eu, tu, ele. Temos a primeira, segunda e terceira pessoa no plural, nós, vós, eles. Agora, se for no passado, o verbo andar no passado, eu andei, tu andaste, ele andou, vós andais, nós andamos e eles andaram, tá? Temos isso. É simples, pessoal. O verbo é uma ação, um fenômeno da natureza. A gente vai estudar mais sobre verbo no futuro. Não se preocupem, a gente vai ver mais adentro cada um desses verbos no futuro. Um período, e o período, ele é uma frase onde há a junção de uma ou mais orações de sentido completo. Sentido completo, tá? Temos a parte que no outro era verbo, aqui é oração, tá? Para a frase, fixem essa palavra na mente de vocês. Frase, sentido. Oração, verbo. E período, oração. Tá? Oração e sentido completo, tá? A gente tem períodos simples e períodos compostos, tá? Se
eu digo para vocês quantas orações eu tenho nesse parágrafo. Vocês vão lá vendo cada uma frase, cada um verbo daquele parágrafo, identificando a quantidade de verbo. Vocês identificam quantas orações vocês têm ali. Agora, se eu digo, identifique quantos períodos temos nesse parágrafo, vocês vão identificar o quê? Vocês vão identificar as orações, mas vocês também vão identificar o sentido, tá? Vocês vão identificar o sentido daquele parágrafo. Se eu tenho um parágrafo que diz que a água é doce, a água daquele rio é doce, e todo aquele parágrafo está dizendo que a água é doce, a gente tem um período só, porque todos têm esse sentido completo. Agora, se nesse mesmo parágrafo, metade é dizendo que a água é doce e metade é dizendo que ela é azul, a gente tem 2 períodos, tá? Um período dizendo que é dois períodos completos. E pode ser que um desses períodos seja composto de apenas uma oração e o outro composto de várias orações. Tá ficando claro, pessoal? Vamos ver os exemplos aqui, para ficar mais claro para vocês. Primeiro, vamos para os exemplos de frase. Temos aqui bom dia, não, para, cuidado com isso, o menino não obedeceu ao pai, por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Pessoal, a gente tem aqui, bom dia. É constituído de... tem sentido, né? Com certeza tem sentido. E é muito curto. É uma frase. Não. É uma frase. Tem só uma palavra, mas ela tem sentido. Não. Se eu digo não para uma coisa, eu estou dizendo uma frase. Por mais que não seja várias palavras, tá? Por mais que o enunciado aqui seja uma simples palavra. Para também é uma frase exclamativa, que nem cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu estou declarando algo, estou exclamando algo, tá? Agora, e vejam que até agora nenhuma delas apresentou verbo. Agora, se eu digo o menino não obedeceu seu pai, obedeceu é verbo, obedecer é uma ação. Você obedece ou você não obedece, é uma ação. Aqui nós temos uma oração e uma frase. Tá? Para poder ser oração, ela tem que ser frase, tá bem? Em primeiro lugar, isso, ela tem que ser frase. Então vamos ver aqui as orações. E a gente tem essas outras frases também que são muito maiores e tem algumas orações dentro dela, né? Não só uma. Vamos ver aqui, os exemplos de orações. Temos eu fui ao cinema, uma única oração. Qual é a oração? É o verbo ir. Eu fui ao cinema no passado, uma oração. Agora, se eu digo eu fui ao cinema e me diverti muito, eu tenho o verbo fui, que é eu sair da minha casa e ir até o cinema, e tenho outra ação que é se divertir. Tá? Assistindo o filme eu me diverti muito. Então eu tenho aqui 2 orações. Tá bem? E se eu digo eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível, tenho 3 orações aqui. Fui, diverti e ser. 3 orações, 3 verbos, 3 orações, tá bem? Para a gente identificar a quantidade de orações que temos num período, num parágrafo, seja no que for, é só contarmos a quantidade de verbos que a gente tem. E por último agora, pessoal, é o período. Período a gente tem simples ou composto. E é muito fácil isso, pessoal, muito fácil. Simples. Período simples só é feito de uma só oração. Se, como eu disse antes, aquele parágrafo tem 2 períodos e um deles, o que fala que a água
que a água é doce. O primeiro período que fala que a água é doce tem uma única oração, ele é um período simples. Já o outro que fala que a água é azul e passa várias orações falando como a água é azul ou porque ela é azul, ou o que faz ela ser azul, é período composto, tá? Temos aí um período composto, porque são várias. Então, uma única oração é um período simples. Várias orações é um período composto, como a gente tem um exemplo daqui, ó. Eu visitei minha tia ontem. Faz sentido isso? Período simples. Agora, se eu digo, eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Temos duas orações, tá? Para poder fazer sentido, a gente tem duas orações aqui. Tá bem, pessoal? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha fixado isso na mente de vocês. E estudem, vão procurar saber de verbo direitinho, estudem verbo além disso, tá bem? A gente vai se aprofundar nisso, mas não fiquem só esperando eu levar o conhecimento para vocês. Pesquisem aí na internet, pesquisem aqui no meu canal, eu já falei sobre verbo em outros vídeos, então pesquisem e vão se aprofundar nisso. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau.